Então vamos lá. Vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro a gente vai ler a parábola dos talentos, Mateus 25, e depois a gente vai começar a falar sobre diligência. Mas é bom porque, como parece pela carinha de vocês que vocês já têm uma ideia do que é, vocês já começam lendo a parábola no espírito, entendeu? Já buscando ali, onde é que está a diligência aqui, né? Então tá, vamos lá. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que granjeei com eles. E o Senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele granjeei outros 2. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que ele tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tenso, né? Então, vamos lá. Aí coloquei aqui, explicação da parábola. Quem vocês acham que é este homem cavando um buraquinho ali na imagem? É o servo negligente. O servo negligente é o contrário do diligente. Ok? Dica número 1 sobre diligência. Então, gente, quem que é o homem que partiu para longe? Jesus, certo? Então, Jesus ele veio aqui na Terra, ele ensinou uma porção de coisas sobre como nós devemos viver, e ele partiu nos deixando com dons e talentos. Cada um de nós tem uma porção que nos foi confiada. Essa porção que nos foi confiada é nossa? Não, a porção não é nossa. A porção é do Senhor. Vocês lembram da pregação da Jane? Que ela até falou que quando você entrega Foi na joalheria que você comentou? Ah, você tem casa? Ah, então a casa é minha. Ah, você tem família? Ah, então a família também é minha. Né? Que a gente entregou tudo, certo? Então, esses talentos que a gente tem nos foram dados por Deus. Não são nossos. O servo que escondeu o talento teve ele tirado. Nós vamos chegar no porquê deste motivo. Bem antes dessa parábola, a parábola anterior é a das 10 virgens, que vocês provavelmente conhecem. Que é aquela parábola que fala que tinha 5 virgens que estavam preparadas para a chegada do noivo e 5 nécias que não estavam preparadas. E o noivo veio, bateu, e as que estavam preparadas foram, e as que não estavam preparadas ficaram e perderam a chance de ir casar, certo? E essa parábola, gente, tem tudo a ver. É o mesmo contexto. É Jesus, ele vai voltar, ele vai cobrar de nós o que nós estamos fazendo,
E vai ter aqueles que estão preparados para esse momento e aqueles que não estão preparados. E em nome de Jesus, amém, todos nós estaremos preparados, certo? Então tá, agora vamos para o conceito de diligência. Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Zelo. Urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Eu coloquei a foto desse esquilinho fofo. Vocês podem ver, gente, que ele está se esforçando, né? Ele está fazendo o melhor que ele pode, entendeu? Olha as unhinhas dele, acho que não dá para ver aí, fincadas no galho. Eu achei a fofura demais isso. E ele está super trabalhando e ele não está assim com uma cara de quem vai demorar para fazer o serviço, né? Provavelmente ele está indo alimentar a família toda. Então, pessoal, a gente chega aqui nesse slide. Quem aqui conhece a música da formiguinha? Quem nasceu na igreja? Júlia, muito bem. A música da formiguinha. A música da formiguinha, gente, é a parábola dos talentos. Ela é perfeita. Eu vou cantar para vocês, tá? Eu não canto, porém eu vou abrir uma exceção neste momento. Então a música é o seguinte: a formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Quando uma deixa, a outra pega. É exatamente isso, gente. O que o servo negligente fez? Foi lá e enterrou. O que aconteceu? A que era dele foi para o primeiro que tinha se esforçado para fazer. É exatamente essa música, formiguinha e teologia juntos, certo? Só que, gente, o ponto é, o que eu tenho que fazer para ser um servo diligente? O assunto aqui, né, o foco que a gente está dando é sobre ser diligente com a obra de Deus. Então, quais são os requisitos que eu preciso para ser um servo diligente? Gente, você tem que fazer escolhas, certo? Provavelmente, o esquilinho podia estar deitado dormindo, mas ele escolheu ir lá e pegar todos esses, parece um chuchu, mas eu não sei o que é, todos esses frutos aqui. Por quê? Porque ele fez uma escolha. Ele teve que deixar coisas para focar naquilo que ele deveria. Não é algo que é tão simples quanto a gente pensa. Que mais? Dedicação. Então, gente, dedicação é a gente estar 100% focado em algo. Quando a gente não está 100% naquela coisa, não fica tão bom, certo? Você tem que saber o objetivo. Então, gente, por que nós estamos aqui? Qual que é a nossa função na Terra? Servir, ok. Mas alguém tem alguma ideia? Adorar a Deus, etc, etc, etc. Pregar a palavra, tudo isso. Mas cada um de nós recebeu uma porção desses talentos. E tudo o que nós temos de recursos são talentos que Deus nos proporcionou. Os nossos relacionamentos são talentos. Será que você está usando os seus relacionamentos para a glória de Deus? O seu trabalho, o seu emprego, os seus colegas, o seu marido, seus filhos, tudo isso. Será que você está fazendo o melhor que você poderia fazer em cada área da sua vida? Né? Eu coloquei aqui, saber o objetivo. Gente, o servo que enterrou o tesouro não estava pensando no dia que o Senhor ia voltar. Ele estava pensando nas outras coisas que ele tinha para fazer e ele literalmente desencanou daquilo que o mestre tinha proposto para ele, o Senhor. Ele foi fazer outra coisa, ele enterrou e esqueceu. E só foi lembrar na hora que o Senhor chegou. Então tem isso, gente. A gente precisa estar ligado.
A gente precisa estar com os olhos no objetivo, focado. Jesus está voltando, como é que eu estou lidando com os talentos que foram me dados? Será que eu estou pensando que ele vai vir e vai cobrar? Ou será que eu estou distraída com outras coisas? Ter coragem. Por que eu coloquei ter coragem aqui? Porque ele fala com todas as letras o seguinte: atemorizado, escondi na terra o meu talento, aqui tens o que é teu. Gente, o verdadeiro amor lança fora todo medo, certo? E ele diz aqui que ele conhecia o Senhor, ó. Isso. Senhor, conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Gente, será que ele realmente conhecia? Não está me parecendo. Parece que ele é aquele cara que se converteu e escondeu a conversão dele no buraco e desencanou, entendeu? Totalmente. É aquela pessoa que nunca lê a Bíblia, é aquela pessoa que não tem a mínima ideia de como Deus age. Porque se ele tivesse, ele saberia que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ele saberia que aquilo que Deus está requerindo dele vai ser cobrado, que aquilo que ele tem veio de Deus e tem que ser usado para a glória dele. Então, gente, medo nunca vem de Deus. Coloquei ter coragem. Deus nos concedeu dons e talentos e espera que os usemos. Deus não quer preguiçosos em sua obra. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas fortaleza e amor e moderação. Gente, eu coloquei embaixo. Não nascemos para morgar. Quem concorda? É óbvio, né, gente? Totalmente óbvio. E eu diria mais ainda. Tem gente que está sendo um servo bom e fiel, mas não está agindo com diligência. Porque a diligência, ela tem esse senso de urgência incluído. Entende? Não é só você estar fazendo algo. É você estar fazendo algo focado no objetivo. Focado no prêmio. Focado no alvo. E é assim que a gente tem que trabalhar. Muitas vezes a gente está assim, ó dor, ó céus, e tem essa murmuração. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês com certeza é: Deus não gosta dos preguiçosos e Deus detesta murmuração. É nítido isso. Vide os caras que passaram 40 anos no deserto porque eles murmuraram. Então, é uma coisa muito séria. E, às vezes, a gente pega esses conceitos mundanos que estão à nossa volta, de, descanso, e, eu vou trabalhar bastante para depois eu relaxar. E fica com isso na cabeça, entendeu? Sabe aquelas pessoas que detestam o trabalho, detestam a vida e trabalham para ter férias 1 mês por ano para poder viajar? Gente, esse não é o plano de Deus para nós. Se você é essa pessoa, eu sinto lhe informar que você não está fazendo o plano de Deus na sua vida. Talvez essa seja uma notícia um pouco drástica para você. Deus não te colocou na vida para você detestar 99% da vida e curtir as suas férias. Vocês querem ver um exemplo muito bom? Adão. Adão antes da queda. Então, Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Então, gente, não tinha pecado aqui, ok? O Adão, ele estava em perfeita comunhão com Deus. Não tinha dor, não tinha problema, não tinha nada. Esse era o plano original de Deus para o homem. O que Adão fazia? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essa palavra cuidar, o original é servir, no sentido de glorificar a Deus com isso. Então, não existe um plano de Deus de aposentadoria para nós.
Não. Nós sempre vamos trabalhar. Nós nascemos para trabalhar. Esse é o objetivo de Deus. A gente vai servir Ele para sempre. E não, a gente não pode ser arrebatado, chegar lá no Novo Céus e Nova Terra e ficar decepcionado. Ah, não, tenho que trabalhar. Eu achei que eu ia ficar aqui nas Bahamas com coco o dia inteiro. Que esse ia ser o Novo Céus e Nova Terra. Não, gente, trabalho vem de Deus. Claro que depois a gente vê em Gênesis 3 que teve a queda do homem e ficou difícil. A coisa ficou complicada, ele tinha que trabalhar para comer. E no começo não era assim. Mas não é essa situação que o mundo nos propõe de trabalhar é horrível, férias é o máximo, e a gente só trabalha para conseguir ter aquele minuto de prazer. Isso é pecado, gente. Está errado. A gente não pode viver a nossa vida desse jeito. Então, olha só essa frase. Qualquer obra que realizamos para Deus neste mundo é muito pouco em comparação com o gozo que nos está proposto. Então, gente, muitas vezes a gente está passando por alguma provação. Fui eu, gente. Não pus no reproduzir. Pronto, funcionou. Então, muitas vezes a gente perde essa noção das recompensas que Deus tem para nós. Vocês entendem? Nem sempre o trabalho que a gente tem para fazer aqui vai ser absolutamente prazeroso, mas faz parte do processo para a gente chegar no céu. E lá, a gente não vai ter a mínima dúvida de que valeu a pena. E não podemos nunca perder esse foco, nunca perder essa ideia de que a gente não é daqui, essa não é a nossa realidade e o que nós estamos vivendo aqui é temporário. E se a gente perde essa noção, é aí que a gente começa a fazer coisas para acumular riquezas aqui, para ter prazeres momentâneos aqui, e o foco começa a sair de lugar. Coloquei alguns versículos aqui sobre diligência. Depois vocês colocam diligente ou diligência no Google. Gente, a quantidade de versículos que tem no Velho Testamento e no Novo sobre isso é chocante. Eu tinha feito uma lista muito maior, mas eu falei, nossa, o povo vai dormir enquanto eu estou recitando os versículos. Então, eu peguei os mais chave, né, para mostrar para vocês. Mas é muito interessante, porque esse tema, como é que surgiu o tema? Eu estava orando no culto e veio essa palavra para mim, diligente, diligente. E eu não sei nada sobre diligente. Tipo, diligente é a pessoa que faz as coisas direito. Ok, ponto, não posso subir lá e falar isso. E quando eu fui ver os versículos relacionados, muitos versículos, acho que deve dar uns 50 por aí. Então, vou ler esses 3 aqui para vocês. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Gente, o precioso bem, não parece pouca coisa para Deus falar isso para a gente. Quer dizer, se você tem uma coisa que é preciosa em você, é a sua diligência. A sua habilidade de focar em algo, de fazer com todo o seu coração, de se dedicar a uma coisa inteiramente. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Preguiçosos não chegarão a lugar nenhum, porém os diligentes conseguirão tudo o que querem. Essa é a nova tradução da Esther. Provérbios 22 e 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Olha só esse tigre. É um tigre? Não, não é um tigre isso. É um leão? Uma leoa. É que eu peguei tantas fotos para colocar aqui que eu nem lembrava mais qual exatamente que estava. Quanto tempo vocês acham que ela ficou ali, embaixo da água, observando a presa, antes de dar este salto magnífico? Eu suponho que foi um tempo bem razoável. Vocês assistem Discovery, algum desses canais?
Gente, eles ficam muito tempo. Eles ficam horas. Acho que são os hipopótamos que ficam só com os olhinhos de fora e as narinas assim. E eles ficam ali horas e horas e horas. E tem uns que têm até um sistema respiratório especial para conseguir ficar tanto tempo embaixo da água. Porque, gente, os diligentes, eles têm muita paciência. Esse é um fruto que vem do Espírito Santo que a gente precisa muito ter, paciência. Porque a gente está acostumado no mundo que é aquela coisa, né? Se o negócio não veio absolutamente na hora, eu não quero mais. Não aguento, não suporto esperar. E a vontade de Deus não tem nada a ver com isso, gente. Às vezes é um processo longo. Você tem que primeiro, supondo que eu sou a leoa, eu tenho que ir lá e olhar a presa. Aí eu tenho que sondar o território para ver se a mãe dela não está lá, para ver se não tem alguém que queira me fazer de presa. Depois eu tenho que bolar um plano. Tudo isso, gente, tudo isso é algo que vai sendo construído na nossa mente. E é algo que os diligentes esperam. E enquanto os preguiçosos ou desencanam e enterram lá e falam, quando Jesus voltar eu me viro. Ou simplesmente assim, não querem nada com nada. Então tá, deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. É porque eu voltei para as minhas anotações. Eu estou treinando muito para ser uma pregadora que não lê as anotações, mas ainda não rolou. Então, aqui tem um outro ponto muito bom. A fidelidade da pessoa não está relacionada com a magnitude da obra que ela tem para concluir aqui, certo? Por quê? O que recebeu 5 talentos multiplicou e deu mais 5. E o que recebeu 2 multiplicou e deu mais 2, certo? O que recebeu 2 não tomou uma bronca do tipo, você podia ter sido melhor, podia ter feito igual o que fez 5. Porque cada um de nós tem uma missão e uma proposta. E não adianta a gente olhar para, sei lá, um super pregador de cruzadas de milagres internacionais e falar, nem vou começar. Porque claramente eu nunca vou ser tão maravilhoso quanto aquele cara. Deus vai cobrar de você aquilo que Ele te deu. E não aquilo que Ele deu para o fulano que você está invejando. Já pecou de novo, né? Pecado duplo esse. Então, assim, a vontade de Deus para nós não tem a ver com a quantidade ou com a qualidade do nosso serviço. Não, com a qualidade tem. Com a quantidade daquilo que a gente faz. Tem a ver com a fidelidade e a intenção do nosso coração. Se Deus te deu algo pequeno para fazer, como o servo mau, que tinha só um, ele não precisaria fazer algo, não precisaria transformar esse 1 em 10. Ele só precisaria multiplicar aquilo que Deus deu para ele. Vocês entendem? E ele estava preocupado com outras coisas. E ele acabou não conseguindo multiplicar nem um pouquinho que ele tinha. Nada, não conseguiu nem colocar no banco para aquilo render juros. Então, muitas vezes, gente, a gente perde o foco daquilo que Deus propôs para nós e fica tentando imaginar outras coisas que a gente acha que a gente tem que fazer. E a única maneira da gente ter certeza do que Deus nos propôs é se a gente andar com o Espírito Santo. Não desperdiçando as oportunidades que estão na nossa frente. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. É óbvio que todos nós queremos ser diligentes.
Ninguém aqui acordou hoje de manhã falando, nossa, eu quero ser negligente, vou enterrar o meu tesouro. Não. Todo mundo tem uma justificativa, todo mundo tem uma desculpa. O ponto é, como que a gente evita essa situação de eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo? A única estratégia é se encher do Espírito. Porque é sempre o Espírito contra a carne. A carne sempre vai lutar por aquele prazer momentâneo. Ah, não, vou ter esse emprego mesmo que eu não goste, que eu não viva isolado da sociedade e não seja bênção em lugar nenhum, porque eu vou ganhar trocentos mil reais e vou conseguir ter as minhas férias dos sonhos. Porque aí tudo começa a virar algo momentâneo. E quanto mais momentânea as coisas vão ficando, menos diligente você se torna. Porque lembra que a diligência tem a ver com o longo prazo? Tem a ver com o objetivo? Então, quanto mais na carne você está, mais no momento você está. Quanto mais no espírito você está, mais a sua visão expande e você consegue ver o objetivo. E aí você se torna diligente. É essa a mensagem, gente. Não tem muito mais o que acrescentar aqui nesse momento. Mas eu queria muito que a gente pudesse ter um momento em que a gente olhasse, talvez até com um papelzinho, caneta, se vocês tiverem, para as nossas atividades, os nossos compromissos, as coisas que a gente tem se comprometido. Tem o oposto também. Às vezes, tem pessoas que têm 5 talentos e estão tentando ganhar 100 talentos. E aí a pessoa não consegue nem manter os 5, perde tudo de uma vez. Porque está extremamente sobrecarregado com coisas que não foram propostas por Deus. Foram propostas até pelo diabo para nos impedir de cumprir a obra de Deus. O que a gente não pode, gente, é morgar na vida. Então, talvez essa lista seja muito importante para a gente avaliar onde é que a gente está desprendendo o nosso tempo. Como que o nosso tempo está indo por água abaixo? Tem uma frase que diz, nunca troque aquilo que você quer. Não é a longo prazo o termo que eu vi. Nunca troque aquilo que você sempre quis por aquilo que você quer no momento. Isso é crucial, gente. Uma das coisas mais maravilhosas de ser uma pessoa que é guiada pela palavra, eu vejo que é muito isso. Às vezes você está construindo algo que você só vai ver daqui a 10, 15, 20 anos, e esse algo vai ser fantástico. Posso até dar um testemunho. Quando eu tinha 6 anos, eu já me imaginava pregando. O sonho da minha vida era pregar. Com 15 anos, eu não via a hora de pregar. Eu estava assim, enlouquecida. Até que com 18 eu comecei a pregar no metrô, porque não tinha quem me ouvisse, então eu tinha que dar um jeito de pregar. Então eu comecei a pregar na rua. E agora eu estou aqui. Mas demorou muito tempo. Quer dizer, não tanto tempo assim, né? Podia ter demorado muito mais. Eu tenho 24 só. Mas assim, eu trabalhei para isso, sabe? Eu fui atrás das coisas e eu fiz escolhas. E nem sempre as escolhas são fáceis. Tem coisas que você tem que abrir mão. Entendem? E isso é fantástico, porque quando você trabalha a longo prazo por uma coisa, quando você consegue essa coisa, é muito bom. Muito melhor do que ficar morgando no Caribe lá com coco, porque você vê o fruto do teu trabalho. E é maravilhoso, é de Deus. É algo abençoador. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho visto a quantidade de tempo que eu tenho desperdiçado, né? Muitas vezes eu desperdiço muito tempo, por exemplo, com o Facebook. Faz mais ou menos um ano ou 2 que eu deletei o aplicativo do meu celular. Então eu tenho que ir no Safari, aí eu tenho que digitar Facebook para eu conseguir entrar. Porque senão, sem nem perceber, eu já estou
vendo aquele negócio da vida das pessoas que não me interessa, histórias que não me interessam, coisas que não são importantes, e eu podia estar fazendo outra coisa. Então, agora, eu tenho um aplicativo no meu celular que chama Verse by Verse Ministry. Então, ele é só em inglês as aulas, mas é muito bom. E ele tem versículo por versículo da Bíblia, e eu já fiz Apocalipse, Romanos, e agora eu estou em Gênesis. E eu pretendo, assim, fazer na ordem, acho, né? Não tenho certeza ainda, mas eu estou fazendo o de Gênesis. Então, eu passei 110 minutos estudando Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. É incrível isso, gente. É muito bom, é fantástico o estudo. Eu só falo disso. Aonde eu vou, tem Gênesis envolvido. O assunto do almoço é Gênesis, o jantar é Gênesis. Não vejo a hora de chegar em casa para escutar isso nesse aplicativo. E tem sido algo que eu tenho falado, nossa, o tempo que eu tinha gastado de maneira inútil, eu estou usando aqui com o aplicativo. Então, agora, no lugar onde tinha o Facebook, que o meu dedo já ia automaticamente clicar ali, tem esse app de ouvir. Então, isso eu chamo de, assim, remir o tempo, né? Tem tantas facilidades hoje em dia na nossa vida que nos permitem remir o tempo. Tantas estratégias que o Espírito Santo pode te dar. Às vezes você está numa fila lá, podia estar super entediado e você está lá ouvindo o estudo. Eu lembro uma vez que eu até estava fazendo o estudo desse, era o de Apocalipse, que eu estava fazendo no avião. E assim, a minha Bíblia no Apocalipse é até engraçado, porque tem mais coisa escrito em volta do livro do que o texto em si. De tantas simbologias e coisas e tudo mais. E eu estava no avião, eu morava em Floripa ainda, vindo para cá. E eu estava lendo, estudando, riscando e rabiscando. E tinha um moço do meu lado de paletó, era um senhor já. E ele olhou assim para mim e ele, o que você está fazendo? Parece que você está tão submersa nesse negócio aí que você está fazendo. Nossa, era tudo que eu precisava, gente, eu não parei. 55 minutos de voo. Ele foi no banheiro 2 vezes e eu não parei de falar. Preguei para ele, fiz um sketchzinho do Apocalipse, não, porque preste atenção nisso, e veja esse sinal e tudo mais. E assim, é impressionante como quando a gente se dedica, as coisas acontecem, como Deus abençoa a nossa diligência, como quando você está observando o teu talento e investindo nisso, todas as outras coisas cooperam para que tudo dê certo. Sabe, alguém já resolveu o problema que eu tinha que resolver, e aí eu posso voltar a estudar. Alguém já... Não sei, eu tinha que ligar para TIM para resolver um problema, e aí o problema é resolvido. Sabe assim, quando você vê a graça de Deus realmente fluindo sobre a sua vida, porque você está indo no caminho certo. E é muito bênção isso. Muito maravilhoso. Então, se você tem caneta e papel, veja isso. Se você tem um telefone, faça agora. Vamos tirar uns minutos para a gente analisar quais são as áreas da nossa vida que a gente tem que tratar com mais diligência. E se você, por um acaso, é essa pessoa que eu falei, que tem esse emprego, que detesta e só tem ele para ganhar dinheiro e viajar depois para o Caribe, ou você detesta ele e ele nem te dá dinheiro suficiente para ir para o Caribe, você simplesmente detesta ele. Eu creio muito que Deus ele tem algo separado para esse tempo que é sobrenatural. Então, ele não vai permitir que você fique neste emprego detestável. Sabe, eu vejo que como Jesus está voltando e está cada vez mais urgente e mais coisas estão acontecendo, tem uma graça especial, sobrenatural, para que a gente possa se dedicar nessa última hora, no último minuto, a encher o máximo possível a nossa candeia.